Beleza? Voltando, vamos falar agora de emenda constitucional, ok? Estou falando de poder constituinte, derivado, reformador. Já falamos de emenda de revisão. Voltando, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Para poder mudar a Constituição, quais são as duas formas que eu mudo materialmente, mudo as letras? Emenda de constitucional e emenda de revisão. A emenda de revisão, ela tem que ser feita em qual prazo depois que a Constituição começou a rodar? 5 anos. Foram feitas quantas emendas? 6 emendas. Qual é o quórum para mudar uma emenda de revisão? Maioria absoluta, ok? A sessão é bicameral ou é uma só? Uma só. Fechou. Emenda de revisão é isso daí. Se cair, não vai cair mais que isso, ok? Agora, essa bichinha aqui, emenda constitucional, essa tem que estudar, ok? Vamos lá. Vamos bater duro. Emenda constitucional, eu vou trazer um conceito simples aqui. Opa, está rebiscado o quadro. Deixa eu consertar aqui. São frutos do trabalho do poder constituinte derivado reformador. É claro, por meio do qual se altera o trabalho do poder constituinte originário. Vou mudar o que a Constituição originária falou. Beleza, porque ela me autorizou. O meu avô, o poder constituinte originário, autorizou eu, neto, o poder constituinte derivado reformador, de mudar a roupa do meu velho. Vamos trocar de roupa aí, ó. Põe uma roupa melhor, essa roupa sua está ultrapassada. O poder constituinte reformador é isso. É o neto, que é filho do poder constituinte derivado, que é filho do poder constituinte originário, ok? O neto, o poder constituinte derivado reformador, vai falar para o avô dele: avô, vamos mudar aí sua roupa, tá feia, essa roupa tá antiga. Esse é o poder constituinte derivado reformador, mudar a própria Constituição Federal, ok? Me desculpe você que está estudando já um pouquinho, esteja fazendo um conceito muito singelo, muito simples, mas eu gosto de dar aula assim, de forma muito simples para você entender, através desse exemplo, para você encaixar e conseguir responder, beleza? Vamos lá. Poder constituinte ordinário pela criação, modificação ou supressão de normas. Aí, só que não é bagunçado, tá? Mudar a Constituição não é bagunçado, não é simples. Existem limites para poder mudar a Constituição, ok? E aí nós vamos estudar esses limites. Gente, isso aqui é o artigo 60 da Constituição. Tem que chupar, tem que comer ele com farinha, com mandioca, ok? Com açaí, ok? Com medalhão de frango, delícia, com piqui, que você quiser. O artigo 60 você tem que saber de cor e salto alto, e esse é o momento de nós aprendermos ele. Preparado? Fecha a cara e vem comigo. Olha só, limites formais. Primeiro, são 4 limites. Primeiro, iniciativa. Quem que pode fazer uma PEC? PEC. A gente ouve muito falar isso. PEC. O que é uma PEC? É um projeto de emenda constitucional. Quem que pode fazer uma PEC? Ok? E aí eu tenho que pode ser feito pelos membros da Câmara dos Deputados, ou não é E, porque lá na frente, na promulgação, vai ser E, tá? Lá na promulgação vai ser E, aqui é ou, do Senado Federal, pelo quórum de 1/3, cuidado, no mínimo, não é no máximo. Gente, artigo 60 aqui, o examinador vai fazer uma festa. Ele vai fazer uma festa com você. Tudo aqui, eu já, desses, sei lá, já vou fazer uma boa atuada de sala de aula. Ano que vem eu faço 10 anos de sala de aula. Velho, né? Mas tudo bem. Conservado, né? O botox está dando certo, os preenchimentos que estou fazendo estão dando certo. Então, nesses 10 anos, cara, eu já vi o examinador fazer de tudo nesse artigo 60, tá? De tudo. Por isso que eu já grifei para vocês as palavras-chave. Ele vai falar que aqui é máximo, vai falar que aqui é 2/3, maioria absoluta, entendeu? 3/5. Vai falar que só um deputado federal pode fazer a emenda constitucional. Não é. Um deputado pode fazer um projeto de lei sozinho, ele pode. Mas projeto de emenda constitucional tem que ser 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Beleza? Professor, quando é que vai dar 1/3? Aqui embaixo eu fiz, já facilitei, fiz uma tabelinha para você, ok? Tio Kleber pensa em tudo para você, pensa em tudo. Quem mais? PR, traduz no seu caderno. Presidente da República. Vice, não. Presidente da República, tá? O vice não é legitimado para fazer o quê? Projeto de emenda constitucional. Só o presidente da República. Que mais, professor? Mais, não é menos. Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, ou seja, a Assembleia Legislativa de cada Estado e do Distrito Federal, mais da metade delas. Mais da metade de todas as Assembleias Legislativas no Brasil. Cada uma delas, então é difícil, professor, é difícil.
Cada uma delas tem que manifestar pela maioria, cuidado, relativa, não é absoluta, ok? Não é absoluta, a maioria relativa dos seus membros. Mais da metade das assembleias legislativas distribuídas no Brasil inteiro, e os membros, cada uma delas manifestada por mais da maioria relativa dos seus membros, ok? Congresso, Supremo Tribunal Federal pode propor emenda constitucional? Está ali? Então não pode. STJ, Superior Tribunal de Justiça, pode? Não. Então já conclui que ninguém do Judiciário pode propor emenda constitucional? Exatamente. O Poder Judiciário está fora da proposta de emenda. Eu só tenho o Poder Executivo e o Poder Legislativo, federal e estadual. Entendemos isso? Município de Cuiabá pode propor, município de Codó, lá no Maranhão, pode propor emenda constitucional? Não pode. Município do Rio de Janeiro, pode? Não pode. Tá? Só os estados ou a federação do legislativo. Governador do estado, não pode. Só o chefe do executivo federal, que é o presidente da república. Fechou? Cuidado com essas variantes, ok? Vamos fazer questão? Nossa vida é fazer questão. Vamos lá. O poder constituinte e reformador exalta a capacidade de modificação do texto constitucional. Assim, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, ele se revela no Brasil desde que por meio de emenda à Constituição, cujo projeto conste com mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, se manifeste cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Nossa, perfeito, bacana, redondinho, tá certa a questão. Tá certo, tá? Você vai ficar até, cara, vai bater, o examinador bateu. Maravilha. Vamos evoluir. Segundo tópico da limitação formal. Discussão e aprovação de um projeto de emenda constitucional. Como que é? A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Em 2 turnos de votação. Considerado aprovado se obter em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. É mais ou menos assim. Normalmente, o projeto de emenda, a casa iniciadora, se você sabe que existe a Câmara dos Deputados, ok? E eu tenho, de outro lado, o Senado Federal. A Câmara representa o povo e o Senado Federal representa o interesse dos estados e do federal, ok? Aqui tem que ser deputado federal e aqui tem que ser senador. Aqui o mandato é de 4 anos, aqui é de 8 anos. Okay? Aqui o sistema de votação é proporcional, aqui é majoritário. Não precisa saber disso agora. Os 2 somados, eles formam o chamado Congresso Nacional. A soma dos 2 e o Congresso Nacional. Beleza? Então, está explicando. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, ou seja, eu vou ter o primeiro turno de votação aqui, segundo turno de votação aqui, ou seja, um processo de votação. Então, vou fazer uma tabelinha aqui, aqui. Ok? Aqui. Ok, aí, ó, o materialzinho. Ok. Para que seja votado na Câmara dos Deputados, ela tem que ser aprovada num quórum de 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados, ok? Da Câmara dos Deputados. Ou seja, 308 membros têm que votar a favor dessa emenda constitucional. Depois ela é votada de novo. A proposta vai novamente para votação mais uma vez. Mais uma vez, ela tem que ser aprovada também pelo quórum de 308. Estou colando aqui, que vou mostrar para você agora a tabelinha que eu fiz ali. Depois disso, ela é remetida para o Senado Federal. Ela vai para o Senado Federal. No Senado Federal, 3/5 dos senadores têm que aprovar o projeto de emenda constitucional. 3/5 dos senadores vai ser 49 membros, ok? Depois vai de novo, mais 3/5 para votação. Professor, se ela for rejeitada aqui, parou. Se ela for rejeitada aqui, não continua mais. Se ela for rejeitada aqui, não continua, não vai para frente. Se ela for rejeitada aqui, não continua. Se for rejeitada aqui, não continua. Ela tem que ser, por isso que é difícil mudar a Constituição. Que o quórum e o procedimento é qualificado, entendeu? 2 turnos de votação por 3/5. 308 aqui, 308 e o outro 49 senadores têm que votar a favor. Decorou isso aqui é importante, tá? Mas, para isso, deixa eu só colocar uma tradução aqui. Eu vi uma questão esses dias. A questão falou assim, para a aprovação da emenda constitucional na Câmara dos Deputados,
ela deverá ser aprovada em 2 turnos por 308 votos dos membros da Câmara dos Deputados. Falei, cacetada, que examinador filha da mãe. Na verdade, está certa a questão. Que, na verdade, não foi para o usual, não falou 3/5. Ele falou que é, tecnicamente, 3/5 da Câmara dos Deputados, que é 308 membros. Então, o que eu fiz? Fiz essa tabelinha aqui para vocês, tá? Para você já colocar, para você massificar. Colocou 3/5 lá, você já vai colocar. Apareceu lá 1/3. Apareceu maioria absoluta. Você já vai saber que é isso daqui que eu estou dizendo para vocês, tá? Então, a Câmara dos Deputados são 513 deputados federais e 81 senadores, ok? A maioria absoluta de uma Câmara dos Deputados é 257, que é 50% aqui, 50%, mais um dos membros, ok? Aqui também 50%, mais um dos membros, ok? Sempre sobe, ok? Você vai subir, ok? 3/5, 308 e 49, senador. 2/3, 242, 54. 1/3, 171 e 27, ok? Beleza? Então, só para você massificar daqui para frente, quando você viu as frações, já deixa essa tabela segurada. Já coloca na parede. Viu lá, você deixa separado. Opa, já coloca lá para você reforçar. Eu estou falando, como eu falei para você, uma situação de um examinador sacana. E, às vezes, é a questão da sua aprovação. E você vai fazer o diferencial, que você vai conhecer as frações certinho e vai conseguir matar a questão. Vamos fazer uma questão aqui? Vamos fazer uma questão? Olha lá. Fala assim. O poder constituinte reformador exalta, desliga, fecha esse Facebook aí. Fecha o Facebook aí. Facebook e WhatsApp. Vamos prestar atenção aqui. Vamos lá. O poder constituinte reformador exalta a capacidade de modificação do texto constitucional. Assim, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, ele se revela no Brasil desde que haja a aprovação das respectivas casas do Congresso em 2 turnos e com 2/3, não, é 3/5, professor, está errado. Beleza? Esse foi o segundo limite formal. Vamos para o terceiro limite formal, que é a promulgação. Cuidado. Quem promulga uma leizinha comum, uma lei complementar, uma lei ordinária, quem promulga é o presidente da República. Ele que bate o carimbo. Ele pode, quando ele fala assim, aceito, é sanção. Quando eu falo veto, é o veto, que pode ser jurídico ou político. Veta um pedaço, um trecho, um parágrafo inteiro. Ou porque ele é contra o interesse da nação à época dele, que ele se entende, ou ou questão de inconstitucionalidade. Beleza? Entendemos isso? Bacana. Emenda constitucional, quem sanciona não é o presidente da República. Quem sanciona é a mesa da Câmara. Olha o E tamanho que eu coloquei aqui, para você não errar. Não é ou, é E. Lá na iniciativa é membros da Câmara ou do deputado. Aqui não. Aqui é a mesa, não é membro, é a mesa da Câmara. E do Senado Federal, no respectivo número de ordem. Ou seja, chegou o projeto de emenda constitucional número 13. Depois veio o 14. Qual que vai promulgar? O 13, pô. O primeiro que chegou primeiro. Por isso que fala número de ordem. Entendeu isso? Quem promulga? Mesa da Câmara e do Senado Federal. Os dois juntos, sim, professor. Cuidado. Então, deixa eu raciocinar. O Poder Executivo, o Presidente da República, ele participa na fase iniciadora do projeto de emenda constitucional? Sim, ele pode. Ele pode propor. E na fase final ele participa? Não. No projeto de emenda constitucional, ele não participa na fase final de promulgação. Ele participa apenas na fase iniciadora. Não existe outra pegada de prova. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês
vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Outro termo que cai em prova. Não existe veto ou sanção do presidente no projeto de emenda. Entendemos isso? Beleza. Tem questão? Tem questão. Vamos lá. O poder constituinte e reformador exalta a capacidade de modificação do texto constitucional. Assim, de acordo com a Constituição da República do Brasil, ele se revela no Brasil, desde que seja promulgado pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em sessão bicameral. Não, gente, aqui não, tá? A sessão é uma só, tá? É uma única sessão. Não fala a Constituição. Aqui o examinador foi sacana, tá? Mas não fala. Mas a sessão é uma sessão só. É uma sessão única. É uma sessão, digamos, conjunta dos senadores e da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Uma sessão única, ok? Beleza? O que está errado aqui é a sessão. Essa aqui foi sacana, mas é para a gente errar mesmo, para a gente aprender, ok? A sessão é única. Próximo, quarto limite formal da emenda constitucional, do projeto de emenda constitucional, é a proposta rejeitada ou a vida como prejudicada. O que é isso? A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na sessão legislativa. O que é isso? Ensinar rapidinho para vocês. O período de 4 anos de um mandato de um deputado federal, ou o primeiro período de mandato de um senador, que é 8 anos, esses 4 anos, eles chamam isso de legislatura, ok? Legislatura. Legislatura é o período legislatura, ok? Se eu isolar 1 ano disso daqui e trazer para cá, 1 ano só, ok? 1 ano só, que vai começar em 2 de fevereiro e vai terminar lá em 22 de dezembro, eles chamam isso daqui de sessão legislativa. Sessão legislativa, ok? Sessão legislativa é esse período de 1 ano. Entenda. Quem está falando? Lembra que eu falei dos quórum? 3/5 na Câmara, uma vez, depois outra vez. No Senado, uma vez, depois outra vez. Lembra disso que eu falei para vocês? Beleza. Aqui quer dizer o seguinte. Se ela for, por exemplo, estamos no mês aqui de agosto, ok? Imaginamos que estamos em agosto de um ano. Mês de agosto. Agosto de 18. Vamos imaginar aqui que está em 18. Se essa emenda não conseguir os 3/5 em um dos turnos de votação, tanto na Câmara quanto no Senado, ela é vida como rejeitada, ok? A pergunta é, ela pode voltar em dezembro? Ela pode ser votada de novo? Aí vem para a questão. Ela não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ou seja, ela pode voltar? Pode, só no ano seguinte. Entendemos isso? Só no ano seguinte que ela vai poder retornar. Beleza? Só no ano seguinte. Nesse mesmo ano, ela não vai poderá o quê? Retornar. Entendemos isso? Beleza? Ok? Então, se ela é reprovada em agosto de 18, ela só vai poder na próxima sessão legislativa, ou seja, em janeiro de 19, do ano 19, 2019. Ok? Vamos fazer a questão? Primeira questão, é correto afirmar sobre a emenda à Constituição que a proposta de emenda constitucional rejeitada poderá, a qualquer tempo, ou seja, na mesma sessão legislativa ou depois, ser reeditada? Não. Só na sessão legislativa subsequente. Entendemos? Limitações formais, iniciativa, o quórum, a proposta, a promulgação e o final nós falamos sobre a emenda rejeitada. Beleza? Vamos falar agora sobre limitações circunstanciais. Isso aqui é mais fácil. Limitações circunstanciais. A nossa última emenda constitucional foi em 99. Aliás, a última emenda constitucional é a 99 de 2017, final do ano passado. Esse ano, no ano de 2018, não teve nenhuma emenda constitucional. Por quê? Está fechado o Congresso Nacional. Quanto para a emenda constitucional? Por quê? Está acontecendo uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Porque existe uma limitação circunstancial. Toda vez que tem uma situação de instabilidade, de bagunça, opa, tem um negócio, tem que ir lá intervir no Estado, está tendo estado de sítio, está tendo uma guerra, ou Estado de defesa,
uma calamidade na natureza, em determinada situação, e virou uma balbúrdia, uma bagunça, e precisa o exército ir lá e parar, resolver, não posso mexer na Constituição. Imaginamos a sua filha, mais jovem, ela vai briga com o namorado, ela quer, aí você senta e fala, filha, não faça nada de cabeça quente, senão você vai fazer uma bobagem. É a mesma coisa aqui. Se o Brasil estiver de cabeça quente, com uma intervenção federal, um estado de defesa, um estado de sítio, eu não vou mexer na Constituição Federal. Ela fica protegida, fica blindada, porque é a nossa lei maior. Se toda vez que tiver uma situação de insegurança, eu for mexer na Constituição, imagina a bagunça que vai ficar a Constituição Federal. Beleza? Maravilha. Vamos fazer a questão. E fala assim, a questão, é correto afirmar sobre a emenda constitucional que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. Perfeitamente certo. Beleza. Essa foi a limitação circunstancial. Fácil, né? Muito fácil. Vamos para a terceira limitação, limitação material. Isso aqui é o núcleo da nossa Constituição Federal. É a chamada cláusulas pétreas, tá? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que são esses aqui, são as chamadas cláusulas pétreas. Essas matérias que estão nesses 4 incisos, só que eu modifiquei os incisos para poder fazer um macete aqui, eles não podem ser objeto de deliberação para abolir. Abolir é não existir mais. Mas cuidado. Essas matérias podem ser alteradas? Sim. Eu posso mudar? Sim, para acrescentar. A emenda constitucional, por exemplo, o artigo 5º da Constituição foi alterado na emenda constitucional 45 e trouxe a celeridade processual, que não existia antes. Ela cresceu. Era uma emenda, o artigo 5º, ela é uma cláusula pétrea. O artigo 5º é uma cláusula pétrea, não posso mexer nele. Não posso abolir. Mas se for para acrescentar, e como aconteceu em emenda constitucional 45, de 2004, que ampliou, trazendo mais um inciso, a celeridade processual, o inciso 78, nesse caso foi favorável. Beleza. Então, essas matérias não podem ser abolidas. Podem ser alteradas? Sim. Alterada pode. Alterar para melhor pode. O que não pode é alterar para abolir. Aí não vai falar alterar, vai falar abolir. Ok? Forma federativa de Estado. Direitos e garantias individuais. Voto direto, secreto, universal e periódico. E separação dos poderes. Tá? Tem que decorar. Aqui não tem como. Tem que decorar. Forma federativa de Estado. Aí vamos lembrar alguma coisa, tá? Aproveitar aqui para desenhar. Forma de Estado adotado pelo Brasil. Forma de Estado, o Brasil adotou a federação. Vou abreviar. Forma de governo que o Brasil adotou. Forma de governo. Forma de governo, o Brasil adotou a república. Vou abreviar. Ok? República. Sistema de governo que o Brasil adotou. Qual é o sistema de governo? Sistema de governo que o Brasil adotou. O sistema de governo é o presidencialismo. Presidencialismo. E o regime de governo que o Brasil adotou. Regime de governo, o Brasil adotou a democracia. Regime democrático. Democracia. Democracia. Ok. Aí você não pode errar essa brincadeirinha aqui. Isso aqui você estudou lá na 5ª série, tá? Lá em estudos sociais, lá na organização OSPB, Organização Social Política do Estado Brasileiro. Eu tive o OSPB na minha época, né? Não temos mais o OSPB hoje, não tem estudos sociais e ciências, essas matérias que já não existem mais. Mas nessas aulas de OSPB a gente aprendia toda a forma de Estado. Então, forma de Estado, federação, forma de governo, república, sistema de governo, presidencialismo, regime de governo democrático, ok? A forma de governo republicana não é cláusula pétrea, tá? Diretamente estabelecida, tá? Mas aí tem como ele é um princípio constitucional sensível, uma parte da doutrina vai falar que também será o quê? Impossível a mudança da forma de governo, tá? Mas até que nós tivemos até um plebiscito, né? Se nós queríamos república ou se queríamos a monarquia. E o sistema de governo, se nós queríamos presidencialismo ou o parlamentarismo. Ok. Beleza, mas o que está no artigo 5º, artigo 60, parágrafo 4º, é a forma federativa de Estado, ok? Beleza, anotou?
forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo democrático. Beleza, vamos subir. O que mais? Direitos e garantias individuais. Aqui é todos, tá? Todo o artigo 5º da Constituição. Tudo que está dentro dos direitos fundamentais. Se você ver o título 2 da Constituição, fala dos direitos fundamentais. É tudo isso daí, tá? Aí se você vai para o capítulo 1º, fala dos direitos individuais e coletivos. Ah, professor, só isso aí? Não, tá? A doutrina fala que todo o título 2, ele é blindado como uma norma fundamental, ok? Ele é blindado como cláusula pétrea. Voto direto, secreto, universal e periódico. Está falando voto obrigatório? Não fala, né? Então, o voto obrigatório não é cláusula pétrea, ok? Voto obrigatório não é cláusula pétrea. Menoridade penal não está no artigo 5º, entendeu? A menoridade penal fala de inimputabilidade, mas não fala de menoridade penal. A menoridade penal, ela não é cláusula pétrea, ok? Não é cláusula pétrea, tá? O limite é inimputável os menores de 18 anos, beleza. Inimputável. Mas esse estabelecido 18 anos, ou só pode ser 18 anos, não fala, então eu posso diminuir, tá? A menoridade penal não é cláusula pétrea, eu posso alterar, ok? Por isso que tem essas ideias de projeto de lei de mudar, diminuir a pena, diminuir as situações de menoridade penal. Beleza, maravilha. Separação dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, não posso tirar um deles. Não posso suprimir um direito, um dos poderes. Beleza. Anotou aqui embaixo, forma, se você quiser eu vou ditar, forma de Estado, federação. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialismo. Regime de governo, democrático, ok? Professor, como eu faço para matar isso aqui? Gente, eu tenho um macete, tem vários macetes, tá? O macete que eu coloquei até em vermelho é uma música lá do Gino e Geno, preste atenção. A música do Gino e Geno, lá uma música sertaneja, falava, eu fui de você, eu fui de você, eu fui de você, entendeu? Eu fui de você. Aí eu coloquei, ó, eu fui de você, entendeu? Eu fui de você, meu amor, entendeu? Eu fui de você, eu fui de você, nananana. Eu fui de você, eu fui de você. Então, fui de você. Forma de Estado, direitos, voto direto, secreto, universal, periódico e separação dos poderes, ok? Tem vários outros macetes aí, tá? Mas tem que estar na cabeça. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Tem que decorar, beleza? Vamos fazer a questão, vamos lá. Consiste em limitação material ao poder de reforma, a alteração de norma constitucional que trate de direitos ou garantias constitucionais. Consiste em limitação material ao poder de reforma, a alteração de norma constitucional que traz direitos ou garantias fundamentais, garantias constitucionais. Certo ou errado? Alterar é abolir? Não. Alterar não é abolir, tá? A limitação material não é a alteração, e sim a abolição. A questão está o quê? Está errada, tá? Errada. Essa foi perigosa. Por quê? A questão falou de alteração, mas eu expliquei para você. Que a abolição é uma coisa, alterar eu posso. Posso alterar para melhorar? Pode. Então a palavra alterar aqui não está em um sentido pejorativo, de abolir. Então a questão está o quê? Está errada. Beleza? Acertou essa? Não, tudo bem. Se você não errou, toma aqui para ensinar. Não erra mais. Próxima. Imagine que 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados apresentou proposta de emenda constitucional com o objetivo de alterar o voto popular de secreto para aberto. Parou. Voto secreto, universal e periódico não pode. Nesse caso, é acordo afirmar que a proposta é inconstitucional sob o prisma material, pois a Constituição não poderá ser emendada para abolição do voto secreto. E aí, certo ou errado? Certo ou errado. Só que aqui ficou fodido, não ficou foda a questão, né? Tá certo ou errado. Está foda aqui pelo fato de que não... Ah, não, para lá, não, para aí. Nesse caso, é correto afirmar que a proposta é inconstitucional sob o prisma material, pois a Constituição não poderá ser emendada para a abolição do voto secreto. Tá certo, tá? O problema é o alterar que nós falamos lá atrás, né? Tá aqui, né? Agora ferrou, né? Alterar o voto popular. Alterar o voto... Mas como que eu vou acrescentar voto popular? Voto não tem como mais
A pessoa não tem certeza, mas só que alteração, não tem como eu alterar o voto popular de secreto para aberto. Ah, não, beleza. Não, beleza, agora entendi a questão. Pô, até eu estava meio pedalando aqui. Eu não posso mudar secreto para aberto, porque aí é uma forma de abolir. É uma forma, não está melhorando aqui, entendeu? Aqui não estou melhorando, aqui não está acrescentando, não está trazendo coisa boa. Aqui eu estou reprimindo, tirei um e coloquei outro, aí não posso. Eu não posso tirar uma e colocar outra, aí não posso, eu posso acrescentar. Se falasse assim, com o objetivo de alterar o voto popular, e pronto, fechasse aqui, aí beleza. Ah, possibilidade, acrescentar uma coisa melhor, aí beleza, a questão estava certa. Só que ele foi e falou assim, eu vou tirar o secreto e botar o aberto, aí não pode. Aí esse alterar aqui tem forma de abolir, aí está errado, beleza? Aí está errado. Beleza, gente? Tá certo pelo fato que é inconstitucional, tá certo porque é inconstitucional. Entendemos isso? Então, alterar não é igual a abolir. Na primeira questão, vamos voltar para a gente bater duro, vamos voltar para a gente deixar o negócio bem claro. Consiste em limitação material ao poder de reforma a alteração de norma constitucional que trate de direitos e garantias fundamentais. Não falou de nenhuma delas. Não falou de nenhuma delas. De tirar a pena de morte. Não falou isso. Falou alterar os direitos fundamentais. Posso? Posso. Posso. Pelo fato que eu posso aumentar. Aqui a questão estava errada. Ok? 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 Beleza? Beleza? Maravilha. Aqui estava errada. Agora aqui, a questão está falando que de alterar, ele tem de mudar o voto popular sendo de secreto para aberto. Então, ele está abolindo, está retirando e colocando outro. Aí, aqui, a ideia de alterar está tendo a ideia de abolir. Nesse caso, não pode. Então, por isso que a questão está falando que ela é o que essa proposta inconstitucional, porque está ferindo de morte o artigo 60, parágrafo 4º. Beleza? Fechamos agora? Fechamos, né? Beleza. Maravilha, maravilha, maravilha. Isso aí fazer questão, é isso aí. Dar porrada, acertar e vamos embora. Próxima questão. A Constituição Federal proíbe a deliberação de proposta de emenda constitucional que tenda a abolir. Opa, facinho. Forma federativa de governo. Opa. Forma federativa de Estado, não é forma de... Professor, não é governo, é forma federativa de Estado. Está errado. Beleza. Está errado porque não é forma federativa de governo. Na verdade, é a forma federativa de Estado. Não... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. De governo. Errado. A forma republicana de Estado. Não. Não é. Está errado. Não é a forma republicana de Estado. Ok? Está errado. A república pode ser alterada, como eu falei para vocês, forma de governo. Separação dos poderes, por se tratar de cláusula pétrea expressa. Opa! Ô, glória! Certo. Vamos fazer aqui. O regime democrático e a autonomia municipal, não tem nada disso, não está escrito, não está expresso nas limitações. Fechamos a terceira limitação, limitação material. Tranquilo, maravilha. Alterar pode, para acrescentar. Alterar para suprimir, não pode. Para abolir, não pode. Fechamos. Limitações implícitas. Olha só. Aqui uma parte, vamos aumentar o nível da aula. Vamos lá. Vou aumentar o nível da aula. Já pegamos o 60. Destruímos 60, matamos ele, mas vamos aumentar um pouquinho o nível da aula no seguinte. Existe alguma limitação que seja implícita, que não esteja escrito no artigo 60? Existe. Pensa comigo. Se eu sei que eu tenho o artigo 60, que eu não posso mexer nas matérias do parágrafo 4º, beleza. Mas se eu mudar o 60? Eu sei que não posso mexer nas cláusulas pétreas, né? Beleza? Mas se eu mudar o próximo 60? Vou mudar o 60 aqui agora.
Em vez de ser 3/5, 1/5. Uma seção, vou mudar o 60. Em vez de mexer nas cláusulas pétreas, eu mexo na forma, entendeu? Eu mexo no nascedouro, numa limitação formal. Na material, que são as cláusulas pétreas, não posso mexer, mas então eu vou mexer na formal. Posso fazer isso? Não pode, entendeu? Não posso fazer isso, que seria uma forma indireta de mudar a Constituição. Eu posso ter uma nova emenda de revisão e não pode, entendeu? Essas são chamadas limitações implícitas, que falam, ó, não está escrito, mas eu não posso mudar as regras do 60. Ah, mas não é cláusula pétrea o 60, o artigo 60. Então, vamos mudar lá o inciso. O presidente da República e o vice também pode agora. Não posso. Isso é chamada limitação implícita, ok? E aí tenho, não será objeto de emenda. A titularidade do poder constituinte, que é o povo. Eu faço uma emenda constitucional falando que não é mais o povo que é digamos, o legitimado. Errado. O processo de modificação, artigo 60, falei para vocês. Modificação das cláusulas pétreas. Acrescentar lá mais uma cláusula pétrea. Suprimir uma cláusula pétrea. Porque, na verdade, você não pode tratar a emenda que vai falar da cláusula. Então, eu vou tirar ela. Então, eu tiro. Vamos fazer uma emenda constitucional para tirar, digamos, direitos e garantias individuais. Eu não estou mexendo dentro dela, estou tirando ela. Não pode. Ok? Vedação à dupla revisão constitucional. Ter mais uma revisão constitucional. Não posso. Possibilidade de uma nova revisão constitucional. Não pode. Então, essas são chamadas limitações implícitas. Professor, isso cai em prova? Cai. Olha só. Vamos fazer exercício. Olha só essa questão aqui. Por se tratar de posicionamento que limita a atuação no Poder Legislativo, a doutrina não reconhece, em regra, a existência de cláusulas pétreas implícitas, limitações implícitas. Está errado. Existe sim. Acabamos de estudar. Próxima. O Poder Constituinte Originário fixou as condições do exercício do poder de revisão constitucional. Contudo, no Brasil, o legislador pode ampliar as hipóteses de revisão, desde que haja autorização popular por meio de plebiscito. Não. Hoje, só a emenda constitucional. Não posso criar outro instrumento para mudar a Constituição formalmente. Posso mudar a interpretação através da mutação constitucional. Mantenho o texto, mas mudo a interpretação. Agora, mudar a Constituição, hoje, só por emenda constitucional, e não posso criar novas formas. Ok? Bacana? Deixa eu aumentar o nível da aula. Vamos continuar o nível da aula lá em cima. Nós falamos sobre limitação de mudar a Constituição Federal, ok? Nós falamos que a Constituição Federal ela é blindada. Está lá, tá lá em cima. Mas pode ser que exista uma norma que esteja fora da Constituição, não está dentro do artigo 250 artigos, não está lá dentro. Está fora, mas ele goza de uma proteção também constitucional, que ela não pode ser alterada por qualquer forma, também pode ser uma cláusula pétrea. Existe isso, professor? Normas que fiquem orbitando a Constituição Federal, e elas exigem a mesma proteção, como se estivesse dentro da Constituição, existe. Isso é chamado bloco de constitucionalidade. Quais são essas normas, professor, que estão fora da Constituição, mas recebem essa mesma blindagem? Não podem ser mudadas de qualquer forma, só podem ser mudadas através dessas limitações que nós estudamos agora. Por exemplo, as emendas constitucionais. As emendas constitucionais, professor, é aquela que muda a Constituição, nós já estudamos agora, beleza. Mas dentro da emenda constitucional, às vezes, tem artigos que não entram dentro da Constituição, mas são normas que devem receber essa proteção constitucional. É como se estivesse dentro da Constituição. Então, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados pelo quórum de emenda constitucional, eles também recebem a mesma proteção de uma Constituição, só que fica fora da Constituição. É um tratado que você pode imprimir fora, mas não está dentro dos artigos da Constituição, mas ele recebe exige o mesmo campo de força. Eles chamam que essas emendas e esses tratados internacionais de direitos humanos, aprovado pelo quórum de emenda constitucional, têm a mesma força de emenda constitucional e ficam orbitando a Constituição Federal e recebem o mesmo campo de força. Só podem ser alterados através de emendas constitucionais e através dessas limitações que nós tratamos aqui. Entendemos isso? Beleza. Bloco de constitucionalidade. Aí eu trouxe para você um exemplo. A emenda 91 de 2016 trouxe a possibilidade da mudança, entendeu? Na mudança, né? A faculdade do detentor de mandato eletivo desligar-se de partido. O cara mudar de partido num período de tempo, tá? Num período de tempo, ok? Sem prejuízo. E essa emenda constitucional, a 91, não vou entrar em detalhes dela, mas ela não ficou na Constituição, ela não entrou na Constituição, mas ela recebeu a mesma blindagem constitucional.
ok? Era a possibilidade da pessoa mudar de partido, né? O detentor de mandato eletivo mudar de partido nos 30 dias seguintes à promulgação dessa emenda. Tinha 30 dias para poder mudar, uma janela que foi criada para poder fazer a mudança de partido do deputado federal, ok? O senador da República. Ok? E aí eu trouxe um conceito de bloco de constitucionalidade, significa que a Constituição pode ser formada não apenas pelos dispositivos que estão ali, expressamente escritos, mas também por outras normas não presentes no texto. Ok? Outro exemplo, falei para vocês, esse artigo 5º, parágrafo 3º, é de suma importância. Esse aqui é um exemplo de norma constitucional que alterou o artigo 5º, que é a cláusula pétrea, e acrescentou esse parágrafo 3º. Fala assim, os tratados, e cai muito em prova, tá? Os tratados internacionais, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que terem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5. Opa, é aqui que nós estudamos, a limitação formal quanto à aprovação, lembra disso? Dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Eles vão te perguntar, esses tratados internacionais têm a força de quê? De emenda constitucional. Tem força de lei constitucional, mas não está dentro da Constituição. Exemplo, hoje, a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela foi promulgada em 2009 e ela foi aprovada, essa Convenção Internacional foi aprovada pelo mesmo quórum de uma emenda constitucional. Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Professor, deixa eu só dar uma aprofundada. E aqueles tratados que não forem aprovados? Uma vez surge sua cabeça. Tem um tratado que não passou no quórum. É de direitos humanos e não foi aprovado pelo quórum de emenda constitucional. Esses aí, o nosso STF entende que eles não terão a força de emenda constitucional. Mas eles vão ficar num local privilegiado naquela hierarquia, naquela pirâmide. Tá? Naquela pirâmide normativa, eles vão ganhar um espaço reservado para eles. Eles vão chamar de normas supralegais. Inclusive, a possibilidade do depositário infiel, a impossibilidade da prisão do depositário infiel, que está na Constituição Federal, foi fundamentado no Pacto de São José da Costa Rica, que é uma convenção, um tratado, que fala de direitos humanos, mas ele não entrou com o quórum de emenda constitucional. Ele não tem força de norma constitucional, mas ele está no status supralegal. Então, se eu tivesse uma hierarquia, teria a Constituição lá em cima, do lado, os tratados internacionais aprovados, ok? Os aprovados, e os reprovados, os tratados de direitos humanos, DH. Os tratados de direitos humanos que não fossem aprovados pelo Código estariam aqui. Uma natureza supralegal. E aqui embaixo, o povão. Lei complementar, lei ordinária, medida provisória, e vai embora as normas infraconstitucionais. Então, aqui em cima, os tops. Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado pelo Código de Emenda Constitucional e as Constituições. Beleza. E embaixo, aqui, intermediário entre as leis e os tops e a Constituição Federal, eu tenho os tratados de direitos humanos não aprovados pelo Código de Emenda Constitucional. Beleza? Tem questão? Tem questão. Vamos fazer questão. Vamos lá. Olha só como já caiu. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Perfeitamente. Certinho, redondinho. Próxima questão. Tem mais uma? Tem mais uma. Serão equivalentes às emendas constitucionais os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 55%. Não. O Código de Emenda Constitucional não é 55%. É 3/5. A questão está o quê? Errada. Acorda. Acorda. Vamos lá, vamos lá. Fechamos o segundo poder constituinte. O derivado reformador, ok? Falamos do originário, derivado reformador. E agora vamos para o terceiro poder constituinte derivado decorrente inicial. Poder constituinte derivado decorrente, mas também você pode achar na prova poder constituinte derivado decorrente inicial, ou instituidor, ou institucionalizado, tá? É tudo a mesma coisa. Ele também é limitado, é condicionado, ok? De segundo grau. Esse daqui é o poder de que os estados, o avôzão, a Constituição de 88 falou, estados, ó, dá linha na pipa. Cada um faz a sua Constituição Federal. Dá linha na pipa. Cada um faz a sua Constituição Federal. Aí, Mato Grosso, Pará, Amazonas, todo mundo começou a fazer a sua Constituição.
E aí, cada um foi fazer sua Constituição, montou sua Constituição, deu linha na pipa. Então, cada um criou a sua Constituição. E a ideia é essa. Assegura aos Estados-membros competência autônoma para se auto-organizarem, mediante tipo próprio de Constituição. É claro, subalterna às Constituições federais, é óbvio. Eu não posso colocar na minha Constituição Federal que a forma federativa de Estado vai ser uma confederação. Eu não posso colocar a forma de governo uma monarquia. Eu não posso, tem que seguir o avôzão lá, o PCO. Beleza? E aí, eu chamo a sua atenção ao seguinte, ó. O poder constituinte derivado decorrente não é responsável pela elaboração da lei orgânica do município. A Constituição Federal é a lei maior do Brasil. Dos estados, a Constituição Estadual. Dos municípios, as leis orgânicas. E o do federal também é lei orgânica, ok? Lei orgânica, lei orgânica. A lei orgânica municipal, ela não é fruto do poder constituinte derivado decorrente, porque ela é subordinada tanto à Constituição como federal, como à Constituição estadual. Ela tem duas subordinações, ela tem uma dupla subordinação. Então, por isso, ela não é fruto do poder constituinte decorrente, vindo da Constituição. Quem é fruto é o que está em cima, é o do Estado. O Estado, sim, ele está ligado diretamente com a Constituição Federal. Então, ele é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Agora, o município, não. O município ele tem que olhar para a Constituição e olhar para o Estado de Mato Grosso, por exemplo, o município de Cuiabá. Então, o município, ele não é fruto do poder constituinte derivado decorrente, porque ele tem uma dupla subordinação. Ele tem que obedecer tanto à Constituição Estadual como à Federal. Diferente da lei orgânica do Distrito Federal. A lei orgânica do DF, essa aí, tem obediência direta ao poder constituinte derivado decorrente. Porque o Distrito Federal, ele é uma mistura de competência municipal e estadual. E, nesse caso, prevalece a estadual. Entendemos isso? Então, a LO do município não é fruto do poder constituinte derivado decorrente inicial. Já a LO do Distrito Federal, esse sim. Beleza? Observação. Quando eu disse para vocês, poder constituinte, derivado, decorrente inicial, é a possibilidade dos estados fazerem as suas constituições. E quando os estados fazem as suas emendas constitucionais, porque os estados podem reformar a sua própria Constituição. E aí eles chamam isso de poder constituinte decorrente de revisão estadual, ok? Poder constituinte decorrente de revisão estadual. Poder decorrente de segundo grau, ok? Ou secundário. Cuidado com esse terminho aqui, estou aumentando um pouquinho o nível da aula, que eu já vi isso em questão. E o cara fala, caracas do céu, poder constituinte... Eu já vi poder constituinte derivado decorrente. Poder de fazer a sua própria Constituição estadual. Mas poder constituinte derivado decorrente revisor ou de segundo grau, esse daí nunca vi. Esse daí nunca vi. Aí você lembrar, essa é a possibilidade dos estados fazerem as suas próprias emendas constitucionais dos estados. Reformar a própria Constituição estadual. Beleza? Vamos fazer a questão? Olha só. O poder constituinte decorrente é exercido no âmbito dos estados e municípios e consiste no poder de auto-organização conferido aos entes federativos. E aí? Certo ou errado? O que está certo ou errado? Está cansado já? Vamos lá, levanta a cabeça. Poder constituinte derivado mexe com o município? Decorrente e reformador? Poder constituinte decorrente, perdão. Poder constituinte derivado decorrente mexe com o município? Não. Falou município, o município está o quê? Está fora. O município não é fruto do poder constituinte derivado decorrente. A questão está o quê? Está errada. Próxima questão, vamos embora, levanta a cabeça, vamos lá. Sobre o poder constituinte, é correto afirmar que o poder decorrente é conferido aos municípios e aos territórios. Vixe, território também está fora, viu, gente? Território também está fora. Território não é ente federativo. Território não é ente federativo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço,
ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Ele faz parte da União, tá? Território não é ente federativo, faz parte da União. Tá fora, tudo errado, ok? A pergunta é, professor, o senhor disse que existe, quando vai reformar a Constituição, tem limites, já estão uma porrada de limites. Limites formais, materiais, circunstanciais, implícitos, nós estudamos. E para o poder constituinte derivado decorrente, inicial, ele tem limitação? A resposta é sim. Eu tenho aqui 3 limitações em que o poder constituinte derivado decorrente é óbvio. O decorrente é de poder fazer a sua própria Constituição. Ele não pode olhar para a Constituição Federal e fazer do jeito que ele quer. Ele tem obediência aos limites que são estabelecidos pela Constituição Federal. Ok? Então, o poder constituinte derivado decorrente, ele é subordinado, ele não pode inventar moda. E aí eu tenho os limites a eles. Tá? O mais famoso é o princípios constitucionais sensíveis, que está no artigo 34, inciso 7. Que logo virar o slide, eu coloquei ele de ponta a ponta, depois de dar uma lida nele, tá? Que representa a essência da organização constitucional da federação. E brasileiro estabelecendo limites à auto-organização dos estados. Princípios constitucionais extensíveis, consagrados normas organizatórias para a União que se estende aos estados, por previsão constitucional expressa. 28, eleição de governador, por exemplo. Eleição de governador tem que seguir o mesmo rito da eleição do presidente da República. É no mesmo dia, o mesmo parâmetro, primeiro e segundo turno. Ou implícita, eu tenho a possibilidade de CPI. Nos estados podem fazer CPI? Pode fazer CPI. Eles vão seguir o mesmo padrão da federal. Mesmo que existe no padrão para a CPI lá do Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa pode fazer CPI? Pode. Mas tem que usar o mesmo parâmetro. É uma limitação. O Estado do Mato Grosso não pode inventar, criar uma nova forma de CPI. Princípios constitucionais estabelecidos restringem a capacidade organizatória dos Estados federados por meio de limitações expressas. A administração pública, o artigo 37 estabelece como é que é feita a administração pública. Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são aplicados tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. Então, no Mato Grosso, eu não posso criar uma Constituição Federal ou qualquer Estado retirando um desses princípios, por exemplo. Ok? Que mais, professor? Que mais? Ou implícitos, que tem, por exemplo, as competências da União, declarar a guerra, por exemplo. A declaração de guerra só cabe à União Federal. O Mato Grosso ou qualquer outro estado do Brasil não pode declarar guerra. Beleza, maravilha. Deixa eu fazer aqui o 37.7, que eu falei que é 34.7, que fala sobre os limites, princípios constitucionais sensíveis, tá? Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais sensíveis. O Estado não pode pode mudar a forma republicana, a forma de governo, que é a república, não posso mudar. Por isso, algumas doutrinas falam que a republicana, mesmo não estando lá no artigo 60, seria também uma forma de uma cláusula pétrea, tá? Mas isso é a corrente doutrinária. O que está lá no 60 é a forma federativa de Estado. Forma republicana não pode ser alterada pelos Estados, sistema representativo, regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia dos municípios, eu não posso interferir, prestação de conta, administração pública direta e indireta, a aplicação do mínimo exigível na receita resultante de impostos estaduais compreendidos provenientes de transferência, a aplicação do mínimo exigido na receita resultante de impostos estaduais compreendida provenientes de transferência na manutenção, desenvolvimento, Essa outra parte a gente vai entrar ainda lá na frente, quando falar de organização do Estado. Só quero um momento agora é que você saiba que existem essas limitações aqui e o Estado não está, digamos assim, liberado para poder fazer o que ele quer com a nova Constituição Estadual. Vamos lá, vamos fazer a questão? Questão. Representam limitações ao poder constituinte decorrente às normas de obediência obrigatória, os princípios constitucionais sensíveis e os princípios constitucionais estabelecidos. Certo ou errado? Certo ou errado com força? Certo ou errado? Certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Representam, vamos à próxima, representam limitações ao poder constituinte decorrente, as normas de obediência, observância
Obrigatório. Pô, estou repetindo a questão. Ô, jumenta, professor, acorda. Oh, desculpa, você está de fone aí. Tá, vou diminuir aqui a voz. Vamos lá. Tá errado, tá errado. Próxima questão, vamos analisar. Vamos falar, fechamos então o poder constituinte derivado decorrente. E agora vamos falar do poder constituinte derivado difuso. É a chamada mutação constitucional. O que é isso? É uma possibilidade de mudar a Constituição, só que eu não mudo a forma, eu mudo a interpretação. Ok? Se você ler o artigo 5º da Constituição, lá fala, todos são iguais perante a lei, destinando o direito à vida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Brasileiros residentes no país. Os direitos à vida, inviolabilidade, liberdade, e vai lá os direitos lá estabelecidos no artigo 5º. Então, quem é protegido? Quem é brasileiro e quem é estrangeiro residente. É isso. Então, o venezuelano que chegou aqui no Brasil, chegou aqui em Cuiabá, lá de Roraima, chegou aqui em Cuiabá, ok? No avião da FEB. Dentro do aeroporto, ele comete o ilícito. Eu posso pegar ele, levar até a delegacia, encher de porrada, torturar ele, ele não tem direito ao HC, finalizar, matar ele dentro. Posso? Se você dizer que não pode, mas a Constituição não fala isso. A Constituição fala só o estrangeiro residente. Está entendendo? Se você pegar a sua Constituição agora, o artigo 5º, quero que você pegue e leia o artigo 5º, não está alterado. Espero que seja uma Constituição atualizada. Mesmo se for atualizada, esse texto do artigo caput não mudou desde 88. E, professor, mas e aí? E o cara que não é residente, não recebe essa proteção? Aí entra a mutação constitucional. Esse artigo 5º já foi alterado a sua interpretação. Quem faz isso? O Supremo. O Supremo alterou a interpretação do artigo 5º e hoje você vai ler o artigo 5º da seguinte forma. Quem são destinatários? Os brasileiros, os estrangeiros residentes ou não, a pessoa jurídica de direito público, por exemplo, direito à defesa, direito ao contraditório, é um direito constitucional, é uma garantia fundamental. Está no artigo 5º, e a pessoa jurídica tem direito. Pública ou privada. A massa falida entre despersonalizado. Então, toda essa galera são destinatários dos direitos fundamentais. Mas você nem consegue encontrar isso no artigo 5º, porque isso é uma interpretação dada pelo Supremo. Mudou a sua interpretação. Então, um cara que estuda a Constituição, só lendo ela, e vai para a prova, só com isso, é perigoso. Se ele vê uma prova e não resolve a questão, é óbvio, né? Falar, são destinatários apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Ele fala, opa, está no artigo 5º, é isso aqui que vai marcar. Errado. Hoje a interpretação é ampla. Através do controle, digamos, de uma mutação constitucional, que reflete o poder constituinte derivado difuso, esse artigo 5º foi ampliado. E, nesse contexto, atinge brasileiro, naturalizado ou nato, estrangeiros, residentes ou não, pessoas jurídicas, pública ou privada, e entes despersonalizados. Até pessoas apátridas, não tem nenhuma pátria. Está entendendo? Então, a interpretação é mais ampla. E foi alterado o texto constitucional na sua interpretação, mas não na sua forma. Beleza? Professor, fiquei preocupado. E agora? Fique tranquilo. Nossa função é essa aí. Tinha que esclarecer. Olha, gente, isso daí, ó. Você está lendo isso daí, mas anota do lado aí. Agora lê de forma diferente. No decorrer do nosso curso, a gente vai falar várias situações. Ó, o Supremo mudou o entendimento, viu, gente? Anota aí. Ele está pensando assim. Beleza? Então, voltando para cá, poder constituinte derivado de difuso, é isso aí. São as mutações constitucionais, também chamadas de vicissitudes constitucionais, transições constitucionais, mudança constitucional ou processo de fato. Mas é muito utilizado o termo mutação constitucional. É o processo de modificação informal da Constituição, podendo ser realizada mediante interpretação que não poderá extrapolar o limite constante da regra formal. É óbvio, tá, gente? Extrapolar, digamos assim, é vedar, digamos. Em vez de ampliar os direitos fundamentais, que nós já estudamos que eu posso ampliar, que é uma limitação, eu não posso, tipo, cortar. Falar, não, a partir de hoje só o brasileiro tem direito à vida. Aí não, né, gente? Aí mudou a interpretação, o limite formal, estou indo contra esse limite, uma regra formal, estou indo contra. Aí não pode. Aí o Supremo não faz. Beleza? Olha só como já caiu. A mutação constitucional é o processo de modificação informal da Constituição, podendo ser realizada mediante interpretação que extrapole, que vá fora do limite constante na regra formal. Parou. Está errado.
porque foi além, não pode. Ok? Beleza. Mutação constitucional, já era. Último, poder constituinte derivado difuso. Aliás, poder constituinte derivado é o poder constituinte derivado supranacional. O que é isso? É o poder de reorganização dos Estados soberanos que aderem a um direito comunitário, por meio de tratados constitutivos de organização supranacional, com o fim de legitimar o processo de integração regionalizada. O que é isso? A ideia agora é o seguinte, nós lemos já o parágrafo 3º do artigo 5º, que se houver um tratado internacional, que foi aprovado pelo quórum de emenda constitucional, terá força de emenda constitucional. Veja, é uma informação que veio de fora e mudou nossa Constituição Federal. Aliás, não entrou na Constituição, mas está par e passo com a nossa Constituição Federal, que ganha a mesma força de emenda constitucional, mas veio de fora. Tipo, a Convenção de Deficientes, de Pessoas com Deficiência, veio de fora. Veio uma legislação internacional e veio para cá e mudou a nossa Constituição. Isso é o poder constituinte supranacional. Essa possibilidade de alteração. Inclusive, eu tenho expressões dela dentro da Constituição. Eu tenho lá no artigo, a República Federativa do Brasil, no artigo 4º. Busca lá a integração econômica, política social e cultura dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Está falando isso daí, ó, dessa ideia supranacional, de trazer para a Constituição princípios, direitos, entendeu? Organização de fora do país para compor a nossa Constituição e mudar ela. Ok? O parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por eles adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. É outra expressão desse poder constituinte derivado supranacional. Os tratados de convenções internacionais, nós já falamos sobre ela, parágrafo 3º. Então, todas essas informações que vêm de fora e alteram nossa Constituição Federal, eu tenho o poder constituinte derivado supranacional. Ele é novo e já caiu em prova. Olha só. Vamos ver como já caiu. No que tange, a cláusula de supranacionalidade é correto afirmar que, por meio dela, tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário ingressam na ordem interna como normas superiores ou de igual hierarquia à Constituição Federal. É isso aí. Lembra que eu falei para você que uma norma pode entrar de superior, né? Ou superior à Constituição, ou equivalente a ela. Superior que eu falo que tem algumas normas que estão além do plano internacional. Eu sei que a nossa Constituição Federal é o top aqui. Mas pode ter uma norma internacional que ela, digamos, é um direito internacional que ele também vai ser superior à Constituição e pode ser ingressado aqui. Por exemplo, tem uma norma internacional que fala que para extinguir a pena de morte em qualquer hipótese. Nós temos a pena de morte nossa. Ok? Isso daí é uma norma internacional superior à nossa Constituição e deve ser respeitada. Ok? Então, existe vida após a Constituição? Sim. Mas a ideia do poder constituinte derivado, para a gente fechar a nossa matéria supranacional, é essa ideia de utilizar essas normas internacionais e ingressar no nosso ordenamento, modificando a própria Constituição Federal. Ufa! Falamos bastante hoje, né? Poder constituinte originário, poder constituinte derivado, que pode ser reformador, mudar a própria Constituição Federal, poder constituinte derivado decorrente, inicial, que cria a sua própria Constituição estadual, os estados. Lembra que o município não é fruto desse poder. Poder constituinte derivado difuso, que é a mutação constitucional, muda a interpretação, mas não muda a forma da Constituição. E, por fim, o poder constituinte derivado supranacional. Convenções, tratados internacionais, externos, internacionais, que mudam o nosso direito interno. Beleza? Poder constituinte derivado, poder constituinte originário, matéria muito fácil. Fica o exercício, qualquer coisa, estou aí. Cumprimento a saudação, preparar, carregar o soco da aprovação e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês
vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.